E aí, tudo beleza? Eu sou o professor Ranieri, professor de Biologia, e hoje eu trago para você um assunto muito importante para os vestibulares, para o Enem, que é sobre as imunizações. Você vai saber a diferença entre imunização ativa e imunização passiva, e também vai saber a diferença entre vacina e soro. Então vem comigo com mais biologia para você! Então vamos lá, o que é de fato a imunização ativa e a imunização passiva? A imunização ativa é quando o próprio organismo produz os anticorpos, como por exemplo no caso da vacina. Quando você recebe a vacina, você recebe os agentes, certo? Infecciosos, só que de uma forma o quê? Atenuada, de uma forma inativa, que ele não vai causar efeito algum. Se não receber o agente infeccioso de forma completa, você recebe partes desses agentes infecciosos, mas eles não vão ter poder algum em seu organismo, mas o organismo ele vai reconhecer aquilo ali como um corpo estranho, certo? Como algo que não é dele. Então o organismo ele reconhece e começa então a produzir os anticorpos. Então, como é o próprio organismo que produz os anticorpos, aí a gente vai chamar isso de imunização ativa. A vacina, por exemplo, existem aí alguns tipos, certo? Como os antígenos atenuados. Nesse caso aí, os antígenos atenuados é a forma mais tradicional que tem, que são os vírus, por exemplo, as bactérias, que estão de forma aí atenuada ou inativa, beleza? Tem também o de RNA ou de DNA. Nesse caso aí, o indivíduo ele acaba recebendo em suas células, através da vacina, o RNA ou o DNA do vírus, que tenta ali, né, o organismo combater. Como não é o vírus completo, a gente não pode chamar de antígeno propriamente dito, mas a gente chama de RNA ou DNA, vai depender qual material genético dos vírus que você ali, que o seu organismo ali está tentando combater, certo? Se ele for de RNA, essa vacina, portanto, certo, vai ser feita de RNA e vai ser injetada na célula e lá dentro da célula o RNA vai produzir partes desse vírus que o organismo vai tentar combater, entendeu? Então não é o vírus em si, mas é o material genético, podendo ser RNA ou DNA, que vai então, esse material genético, produzir partes dos vírus lá dentro das células, entendeu? Aí tem também o de vetor viral, nesse caso aí é colocado, né, portanto é feita a produção da vacina não com o vírus em si que se quer combater, mas é colocado um vírus modificado geneticamente que vai carregar, portanto, né, informações para então formar uma defesa do organismo. Ou seja, aquele vírus ele vai estar modificado geneticamente com partes dos vírus que o organismo vai tentar ali se defender. Então o organismo também vai perceber, opa, isso aqui é um agente, né, infeccioso, isso aqui não é meu, então ele começa também a produzir os anticorpos. É como se ele pegasse um vírus, por exemplo, ele quer combater o vírus B, vamos dizer assim, né? Mas aí o que é que ele faz? Ele pega um vírus A, modifica geneticamente, claro que ele também não vai estar de forma ativa, não vai ter efeito algum, mas ele vai carregar, certo, partes do outro vírus que quer se combater. Mas aí, né, o organismo começa a produzir os anticorpos, beleza? E tem também o de proteínas. Nesse caso aí, geralmente eles vão pegar proteínas, principalmente ali da estrutura do capsídeo, né, dos vírus, por exemplo, que eu estou citando aqui nesse caso, né, os vírus. Então não é o vírus completo, apenas as proteínas dos vírus, e aí o organismo também vai reconhecer aquilo ali como um corpo estranho e vai produzir os anticorpos. Beleza? Tranquilo? Temos entre, né, as respostas que existem do organismo quando recebe uma vacina,
tem a resposta imunitária primária e tem a resposta imunitária secundária. No caso da primária, a produção de anticorpos, claro que vai ser mais lenta, mas isso é um detalhe importante porque aí o organismo começa a ter as células de memória, porque quando vir de fato o agente infeccioso, certo, que seja ativo, que seja capaz de causar a doença, aí o organismo ele já vai ter as células ali de memória, ó, que vão fazer com que o organismo produza a outra resposta, que é o caso da resposta imunitária secundária, que aí já acontece a invasão dos agentes infecciosos, como ele já tem as células de memória que foram formadas lá na primária, ele já vai ter aqui, ó, certo? Essa memória, opa, eu conheço você, entendeu? Aí o organismo vai produzir de forma mais rápida esses anticorpos, portanto, na imunização secundária, ela é mais rápida e mais intensa. Beleza? O outro exemplo que nós temos de imunização ativa é a própria doença. Quando o indivíduo ele pega alguma doença, contrai alguma doença, o organismo ele vai produzir os anticorpos, certo? Ele vai produzir os anticorpos. Talvez não sejam, né, o suficiente, entendeu? Porque essa primeira produção ela é lenta, certo? Já que ele entrou em contato com o agente infeccioso e aí o organismo ele começa a produzir então os anticorpos de forma lenta. Mas se ele novamente, né, entrar em contato com o agente infeccioso, né, em outro momento, o mesmo agente infeccioso, aí essa produção de anticorpos vai ser mais rápida, porque também já vai ter uma memória aí, certo? Que o organismo vai tipo assim, ó, dizer assim, opa, esse aí eu já conheço. Aí ele começa a produzir os anticorpos, então, de forma muito mais rápida e intensa. Beleza? Em relação à imunização passiva, o que é que a gente precisa entender aqui? Na imunização passiva, você vai ter os anticorpos prontos, certo? O organismo ele não vai produzir, você já recebe os anticorpos ali, ó, prontinhos, né, para a sua defesa. O soro, na verdade, é uma solução de anticorpos. Como é que é feita a produção do soro? Lembrando que a vacina, ela é de função preventiva. O soro não, ela tem uma ação ali de forma imediata, embora a sua duração não seja tão grande assim, certo? A vacina, embora seja preventiva, a ação do organismo demora, né, um pouco mais de tempo, certo? Agora, o soro não. O soro, a ação é imediata, mas não é por tanto tempo como é o caso da vacina. Como é que se faz a produção do soro? O que se faz, na verdade, é a aplicação de doses de antígenos, ou seja, né, de agentes infecciosos, de toxinas, certo? Que são aplicados em animais. Podem ser em cavalos, por exemplo, e podem ser em outros mamíferos, beleza? Só que a quantidade inicial que é colocada ali, né, no animal, não é uma quantidade tão grande assim, certo? As primeiras doses. Depois, quando o organismo, né, do próprio animal começa a fabricar os anticorpos diante daqueles antígenos, aí se aplica mais algumas doses, certo? Para que o animal possa produzir uma quantidade de anticorpos bem interessante, certo? Uma quantidade aí suficiente para então produzir o soro. Então, depois que ele começa, né, a produzir os anticorpos, vai chegar um momento que já tem ali anticorpos suficientes, aí eles pegam algumas amostras de sangue com anticorpos, certo? Logo em seguida ele faz uma purificação e aí nós temos o próprio soro, certo? No caso aí, por exemplo, combatendo, né, o veneno de algumas cobras, combatendo outras doenças, lembrando que é uma ação ali de forma imediata, não é uma ação preventiva como é o caso da própria vacina. As outras formas de imunização passiva é através da amamentação, por isso que é importante o bebê tomar leite materno pelo menos até os 6 meses de vida, porque o bebê ainda não tem os anticorpos ali suficientes, né, para combater determinadas infecções, certo? E aí é importante que a mãe amamente o seu filho
pelo menos aí até os 6 meses de vida, né, com leite materno, porque através da mãe o bebê ele vai receber os anticorpos. Então, como o bebê vai receber os anticorpos, já vai vir prontos, a gente chama de imunização passiva, beleza? A outra forma é através da placenta. A mãe também, por meio da placenta, você sabe disso, né? Que a mãe passa algumas substâncias, certo? Para o filho. E entre essas substâncias vem também os anticorpos. Como o bebê vai receber ali tudo prontinho, isso aí vai ser chamado, né, de imunização passiva. Tranquilo? Deu aí para entender? Então deixa o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no meu canal. E até a próxima com mais biologia para você.